Olá, bonitinhos do meu coração. Muito coração aí pra você. Tudo bem aí? Muito estudo aí? Já tá pronto para sua prova? A gente tem que ir estudando antes, não pode deixar para véspera. A ideia da nossa aula é fazer uma revisão de tudo que cai na sua prova. Você tá pronto? Vamos comigo lá fazer uma boa revisão? Olha só, né? Hoje, capítulo 7 e uma partezinha do 8 para sua prova. Todo o capítulo 7, mais soma, subtração e multiplicação de fração. Tá bom? Pega o seu caderninho para anotar tudo que cai, seu estojo, o seu livro didático, que do livro de atividades são as tarefas. Fração é a parte de um todo. Aqui é para a gente lá no comecinho, lembra? Quando a gente fazia, por exemplo, uma pizza, eu vou dividir ela então em 8 partes e eu vou comer só uma. Qual é a fração que representa o que eu comi? 1/8. Mas tem gente aí que come muita pizza e comeria 4 pedaços. 1, 2, 3, 4. Pizza do que você vai comer? Eu gosto de palmito com alho, extra alho. Você gosta? Eu gosto de brócolis também. Você viu que gosto que eu tenho para pizza? Palmito e brócolis. Mas eu como todas porque eu gosto muito de pizza. O morto de fome que comeu 4 pedaços, a pizza foi dividida em 8 e ele pegou 4. Sempre assim, embaixo é o todo, em cima é a parte. Só que eu posso simplificar. Como? Posso dividir em cima e embaixo por 4. Então, eu vou ter 1/2, que é metade. É a mesma coisa de eu dividir aqui no meio, dividir em 2 partes e pinto só aqui a metade. Então, o meu todo é o 2 e o que eu comei é 1, que é igual a 4/8. Viu que legal? Essa é a parte do todo. Divisão. Quando eu tenho uma fração, esse risquinho significa divisão. 2/5, por exemplo, eu vou fazer a divisão de 2 por 5. Dá para dividir 2 por 5? Não, porque é menor. O que eu faço? Põe um zero, lembrou disso? Só que se eu ponho um zero em cima, eu tenho que pôr um zero embaixo. E aí, 20 dividido por 5 dá 4, porque está na tabuada do 5. 4 vezes 5 dá 20. Escrevo aqui, 20 menos 20 deu zero. Então, 2/5 é igual a 0,4 em decimal. Fração equivalente, lembra disso? Eu tenho, por exemplo, 2/5 e eu quero uma fração equivalente. Eu posso multiplicar por 2. Daria 4/10. Eu posso multiplicar por 10. E daria, então, 20/50. E olha só, desse para cá, por quanto que multiplicou? Por 5. Uma vez equivalente, para sempre equivalente. Comparar a fração. Você lembra que eu tenho 3 maneiras de comparar? A primeira, quando o denominador igual. Por exemplo, 2/5 e 3/5. Quem é maior? 3/5. A segunda maneira é quando o numerador é igual. Por exemplo, 5/meios e 5/terços. Você tem 5 balas. É melhor dividir para 2 pessoas ou para 3? Para 2, porque sobra mais para a gente comer. Então, 5/meios é maior que 5/terços. E a última é quando é tudo diferente. Se eu tenho, por exemplo, 2/5 e depois eu tenho, por exemplo, 3/7. Qual é maior?
eu tenho que pôr no mesmo denominador para saber. Então, um denominador em comum é eu multiplicar desse lado por 7 e desse lado por 5. Então, esse daqui por 7 fica 14 sobre 35. Esse outro lado por 5 fica igual a 15 por 35. Ai, ficou apertadinho aqui. Não vai confundir, hein? 14 sobre 35 e 15 sobre 35, quem ganhou? 15 sobre 35. Então, vou escrever aqui. 14 sobre 35 é menor que 15 sobre 35. Já vimos da fração ser um número decimal, mas eu posso querer fazer ao contrário. Imagine que eu tenho 0,4. Como que eu faço isso virar uma fração? A dica: faz de conta que aqui embaixo tem um 1. Se eu multiplicar em cima por 10 e embaixo por 10, 0,4 vezes 10 dá 4. E 1 vezes 10 dá 10. Então, eu tenho 4 décimos. Se eu tivesse 0,03, como que isso vira uma fração? Faz de conta que eu tenho um 1 aqui embaixo. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 10, olha o que acontece. 0,3 e 10. Que bagunça! Decimal com fração não pode, por enquanto. Então, eu vou multiplicar aqui por 10 e aqui por 10. Então, eu vou ter 3 por 100. 3 centésimos, tá bom? É assim que a gente faz. Claro que se você perceber, você já pode multiplicar, ó, por 100 direto. Faz de conta do 1. Então, eu vou multiplicar por 100. E então, eu vou ter 3 centésimos. Assim. Operação com fração. Vou voltar aqui só para falar uma coisa. 3 centésimos é igual a 3%. Lembra disso quando a gente estudou as porcentagens? Toda vez que eu tiver esse símbolo de porcentagem, é igual eu dividir um número por 100, tá bom? Operação com fração. Eu tenho operação de soma ou subtração, que é de um jeito, e eu tenho a de multiplicação. De soma ou subtração tem que ser o mesmo denominador. Aí eu tenho que lembrar das frações equivalentes. Por exemplo, 2/5 mais 3/5 é igual a 5/5. 5 dividido por 5 é 1. Se eu tiver 4/7 menos 2/7, eu deixo o 7 embaixo e subtraio em cima. 4 menos 2 dá 2. Agora, se for diferente na soma e na subtração, tipo 2/3 menos 1/6, eu não posso fazer se não for igual. Não posso, é proibido. Sabe aquela placa de proibido estacionar, proibido fazer, não entre? É o que acontece aqui. Tem que ser no mesmo denominador. Então, aqui eu vou multiplicar por 2. Multiplico em cima e multiplico embaixo. Então, aqui vai ficar 4/6 menos 1/6, que é igual a 3/6. Agora sim. E ainda posso simplificar no final. O 3 divide por 3 e o 6 divide por 3. Vai dar 1/3. E da multiplicação? A multiplicação é fácil. É só lembrar da bailarina. Pose de bailarina lá em cima, pose de bailarina lá embaixo. Será que você enxerga aqui, ó? Vou fazer aqui para você ver, ó. Sabe assim, ó? Bailarina fica com a mãozinha assim. Multiplica em cima, multiplica embaixo, multiplica em cima, multiplica embaixo. Não pode esquecer. Olha só. Se eu tenho, então, aqui 2/5 vezes 3/5,
Multiplica em cima, multiplica embaixo, multiplica em cima, multiplica embaixo. Ó, 2 vezes 3, 6. 5 vezes 5, 25. Aí não importa se é igual, se é diferente. Por exemplo, também, ó, 2/3 vezes 1/6. Multiplica em cima, multiplica embaixo. 2/18. Ainda posso simplificar? Vai dar 1/9 se eu dividir por 2 e se eu dividir por 2. Lembrou? Não vai confundir, hein? Fazer soma na multiplicação, multiplicação na soma, que daí dá tudo errado. Por último, tcharam! Só coração, sem tarefa hoje. Se você já entregou tudo, já está pronto para o fim de semana. Se não, você ainda pode me mandar todas as tarefas atrasadas, lembrando que ela vai valer nota para você, hein? Não vai esquecer, tá bom? Um super beijo, um bom fim de semana.